Olá, irmãos da Igreja do Calvário, amigos queridos do YouTube, mais uma vez nós estamos aqui, que bom que você está aqui conosco. Nós estamos continuando na nossa série no livro Desafio aos Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, do pastor Paul David Tripp. E no último episódio nós falamos sobre o papel da lei na criação dos filhos, ao mesmo tempo que nós percebemos a fragilidade de usar a lei como ferramenta na mudança, no caráter dos seus filhos. A gente viu também como que a gente deve ser consciente da nossa incapacidade e correr para a graça de Deus. Se você não viu ainda esse episódio ou outro episódio disso aqui, a minha recomendação é para você parar esse vídeo agora e assistir os outros episódios, porque eles estão imperdíveis. Mas hoje, eu gostaria muito de trabalhar com vocês algo que o livro trata, que para mim é uma das partes mais importantes que nós precisamos saber sobre nós mesmos. Tá bom? Este é o Família Diante do Calvário. Nós já falamos em outros episódios sobre a questão identidade, mas hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouco nesse aspecto. Qual é o ponto que nós precisamos chegar com relação à identidade? Se como pai ou mãe você não tem descanso em sua identidade em Cristo, você vai buscar identidade nos seus filhos. Poucos pais param para pensar nisso. Mas como você se vê como pai ou mãe influencia muito na sua maneira de agir. Pode até parecer estranho, mas entender isso é essencial para lidar com desafios de criar filhos. Isso explica porque os seus filhos podem te magoar tanto, porque os seus filhos podem te deixar zangado, podem tirar o seu sono às vezes. Também ajuda a entender por que você se sente tão afetado pelo sucesso ou fracasso deles. Não é apenas uma questão de amor, a gente sabe que você ama eles, mas de como você se identifica como pai ou como mãe. Quando você entender isso, você vai mudar a maneira como você vê o seu papel e como interage com seus filhos todos os dias. Isso é importante porque uma das coisas fundamentais da vida humana é a busca por entender quem somos. Qual é o nosso propósito, qual o sentido da vida. Todos nós, seres humanos, nos perguntamos, quem sou eu? O que dá sentido à minha vida? É assim também com a paternidade. Os pais e mães também estão perguntando isso todo o tempo. Não é uma pergunta sempre consciente, mas ela é refletida no conjunto de valores, de crenças, de ações das nossas vidas. E como nós respondemos a essas perguntas molda como nos comportamos com o mundo ao nosso redor. E no caso dos pais, como esses pais se comportam com seus filhos. E existem apenas 2 lugares, queridos, onde nós podemos buscar a nossa identidade. Um é olhando para cima, vertical, para Deus, encontrando o nosso valor, a nossa direção, o nosso potencial no amor dele, no perdão dele, na presença constante dele, nas promessas dele. O outro é colocando a nossa identidade nas coisas dessa vida. Eu quero dizer que se você não está confiando na sua identidade que vem de Deus, você vai ficar procurando em coisas terrenas, como posses, realizações, carreira, cônjuges, relacionamentos, filhos, ou seja, em qualquer coisa criada. Mas o problema é que essas coisas, por melhor que elas sejam, nunca foram feitas para definir quem você é. Elas não foram feitas para te dar paz, um sentido, um propósito. E aí buscar identidade nessas coisas só vai trazer mais estresse, mais frustração, medo, ansiedade. Na verdade, a Bíblia fala que nós podemos até ser cristãos, mas nós vivemos uma vida sem propósito se nós esquecermos quem somos e o que nós temos em Deus. Aí, infelizmente, muitos pais caem nessa armadilha. Eles esperam que os seus filhos preencham um vazio que só Deus pode preencher. Eles ficam ansiosos, eles ficam controladores, esquecendo quem realmente são. Isso acontece quando a gente perde de vista a nossa identidade de Deus e tentamos achar isso em nossos filhos. O pastor Paul, no livro, ele nos dá alguns indicadores para sabermos se nós estamos colocando as nossas próprias expectativas em nossos filhos. Ou se você está esperando que seus filhos se tornem para você ou façam por você aquilo que somente Jesus fez. Como perceber se você está mais preocupado com o que quer deles do que com o que Deus quer fazer através de você na vida deles? Como que você pode saber disso? Então, eu vou expor os indicadores que o pastor Paul traz no livro e juntos nós pensaremos também em algumas situações práticas que acontecem. Reflita enquanto a gente vê sobre tudo isso e eu quero que você veja se alguma dessas situações se aplica a você ou não. Em primeiro lugar, o primeiro indicador é focar demais no sucesso. Claro que nós queremos que os nossos filhos se saiam bem na vida. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seu filho fracassando. Todos os pais querem que eles sejam respeitados, que eles alcancem grandes coisas. Mas há uma diferença muito grande entre desejar o sucesso deles e ficar obcecado com o sucesso deles.
Será que você está tão obcecado com o sucesso dos seus filhos porque precisa que eles sejam perfeitos? Será que suas expectativas estão pesando demais nos ombros deles? Talvez a resistência deles não seja uma teimosia igual você acha, mas uma reação às suas exigências, que são muito altas. Você está tão focado nos resultados que não está percebendo como eles se sentem por dentro, ou com a condição do coração deles. Querer que seus filhos sejam perfeitos não é saudável para você nem para eles, porque coloca sobre eles uma pressão impossível de cumprir, que é satisfazer você com algo que é insuficiente. Algumas aplicações, exemplos práticos sobre isso, por exemplo, você percebe que o seu filho está enfrentando uma grande pressão na escola para obter notas altas, para ter nota boa nas disciplinas. Então pergunte a si mesmo se você está colocando expectativas muito altas ou se seu filho tem expectativas muito altas em relação ao desempenho dele. E aí comece a refletir sobre se você está mais preocupado com as notas dele do que com o bem-estar emocional ou mental dele. Ou seu filho está envolvido em esportes e você está sempre enfatizando a importância de vencer, de ser o melhor. Então é hora de você avaliar se você está valorizando um ideal de autoestima, sabe? Distorcendo as motivações do coração do seu filho ao fazer determinadas ações. Ou seu filho está preparando para entrar no mercado de trabalho, está fazendo 18 anos, e você está constantemente destacando a importância de conseguir um emprego bem remunerado e de prestígio. Então é hora de você começar ponderando se as suas expectativas elas estão baseadas apenas no sucesso financeiro ou status social. É hora de refletir se você está valorizando o bem-estar emocional e a realização pessoal na escolha da carreira dele, e não apenas dinheiro. Ou seu filho demonstra interesse em atividades que não são alinhadas com os seus próprios hobbies ou ideais de sucesso. Então comece a questionar se você está sendo aberto, se você está sendo receptivo aos interesses individuais dele, mesmo que eles não correspondam aos seus próprios valores ou expectativas. Reflita sobre como pode apoiar o seu filho na exploração das paixões e os talentos únicos que ele tem para a glória de Deus. Em segundo lugar, um segundo fator, é que você se preocupa excessivamente com a reputação. Pai, mãe, Deus não te deu filhos para que você construa a sua reputação neles. Deus te deu filhos para que você proclame publicamente quem Deus é. Quando a gente esquece nossa identidade de Deus, a gente fica preocupado com o que os outros pensam de nós e do que nós estamos fazendo. E aí isso faz com que muitos pais escondam os seus problemas e finjam que os seus filhos são perfeitos. Nós chamamos isso de confiar demais na aprovação dos outros. E quando você se preocupa demais com a sua imagem ou com a aprovação, fica difícil pedir ajuda quando precisa, porque você vai precisar admitir que as coisas não estão indo bem. Não funciona tratar o seu filho como um troféu, quando na verdade ele precisa de graça todos os dias. Será que a sua reputação como pai ou mãe é muito importante para você? Será que você se importa demais com o que os outros pensam dos seus filhos? Será que você está pedindo para que seus filhos ajam da forma perfeita só para eles melhorarem a sua imagem? Será que o desejo de ser bem visto está te impedindo de admitir quando precisa de ajuda em alguma área? Então pense em alguns exemplos. Você sempre faz questão de levar os seus filhos à igreja e participar de todas as atividades. Não porque eles têm que crescer espiritualmente, mas para mostrar aos outros o quão dedicado você é como pai ou mãe cristão. Então reflita se você está mais preocupado em manter uma imagem de piedade do que em cultivar um relacionamento genuíno de seus filhos com Deus. Considere se você está mais focado em impressionar os outros do que em nutrir a fé da sua família. Ou você insiste para que os seus filhos se comportem de maneira exemplar nos eventos sociais, nos eventos de família, nos encontros da igreja, apenas para que você não tenha julgamentos ou críticas. Então é hora de ponderar se você está mais preocupado em manter uma fachada de perfeição do que em permitir que seus filhos sejam autênticos e também vulneráveis para serem cuidados. Ou você é aquela pessoa que evita compartilhar as lutas, os desafios da sua família com outras pessoas, com outros membros da comunidade, porque você tem medo de ser visto como uma família fracassada ou sem fé suficiente. Então questione se você está mais preocupado em manter uma imagem de família perfeita do que em receber apoio e encorajamento na comunidade. Reflita se você está permitindo que o orgulho ou medo do julgamento dos outros prejudique a capacidade da sua família em receber graça e ajuda quando é necessário.
Ou você é aquele tipo de pessoa igual aqui também, que se recusa a admitir as suas próprias fraquezas, as suas próprias necessidades, o que você precisa de ajuda como pai e mãe, porque isso pode comprometer a sua imagem de perfeição ou piedade. Então, considere se você está mais preocupado em manter uma aparência de força do que crescer na humildade e dependência de Deus. Um terceiro fator de que a sua identidade não está em Deus é desejar profundamente o controle. E esse é um erro muito comum. Alguns pais até dizem, acredito que eu perdi o controle sobre o meu filho, eu perdi o controle. Porque em algum momento eles acreditaram ter o controle. Então, assim como se preocupar com o sucesso ou a reputação, muitos pais tentam controlar tudo nos filhos para garantir que tudo dê certo. Mas existe uma grande diferença entre ter autoridade sobre seus filhos e querer controlar as vidas dos seus filhos para garantir que eles deem o que você espera. Aí, debaixo desse controle, seus filhos não têm liberdade para errar, aprender com seus erros, fazer escolhas, desenvolver habilidade, reconhecer os talentos, entender que algumas coisas boas vão se tornar ruins porque são impostas horrivelmente. Então, será que o seu desejo por controle te levou a apertar demais seus filhos, impedindo eles de crescer? Será que a sua ansiedade como pai ou mãe vem da vontade de controlar o que você não consegue? Será que tentar controlar os seus filhos te impede de confiar no controle sábio de Deus? Pense em alguns exemplos disso. Você é aquela pessoa que supervisiona cada aspecto da vida escolar dos seus filhos. Desde a escolha das matérias até a forma como eles estudam. Com medo de que eles não alcancem o sucesso que você sempre pensou, se você não estiver controlando tudo. Então pense se você está permitindo que o medo de falhar como pai ou mãe leve você a controlar excessivamente as escolhas e as ações dos seus filhos. Comece a pensar se você está confiando demais na sua própria capacidade de planejar, de gerenciar o que, na verdade, a providência, o plano de Deus que deve ser para a vida deles. Ou você começa a colocar restrições severas demais sobre quem os seus filhos devem andar, se associar, com medo de que influências negativas possam levar eles para caminhos errados. Então comece a pensar se você está preocupado demais em manter os seus filhos longe de qualquer influência que você não possa controlar, do que ensiná-los a discernir entre o que é bom e o que é ruim. Comece a pensar se você está confiando na orientação e proteção de Deus para guiar os seus filhos nos relacionamentos deles. Ou você é aquela pessoa que tenta sempre controlar as crenças, os valores dos seus filhos, esperando que eles sigam rigidamente uma determinada doutrina ou um sistema de valores familiares. Comece a pensar se você está mais preocupado em moldar a fé dos seus filhos de acordo com as suas convicções do que permitir que eles desenvolvam uma relação pessoal, uma relação íntima e autêntica com Deus. Você está confiando em quem? No Espírito Santo ou em você para guiar o crescimento espiritual e a jornada de fé dos seus filhos? Ou você é aquele pai que tenta sempre intervir na cada decisão que seus filhos estão tomando, desde as pequenas escolhas diárias até as grandes decisões da vida, porque você sempre está com medo de que eles possam cometer erros ou se desviar do caminho certo. Então é hora de avaliar se você está permitindo que o medo do desconhecido ou da incerteza leve você a controlar os aspectos da vida dos seus filhos. Você está mesmo confiando na soberania e no cuidado de Deus sobre a vida dos seus filhos? Até mesmo quando as circunstâncias parecem fora do controle? Um outro fator é enfatizar muito mais o fazer do que o ser. Às vezes, nessa jornada de paternidade, especialmente quando a gente se defronta com sucesso, aprovação e controle, a gente esquece o que realmente importa para Deus. Gente, Deus fez tudo para que o Filho dele, Jesus, nos resgatasse, não para que a gente fosse bem-sucedido, mas para que a gente tivesse relacionamento com Ele, para que a gente vivesse de acordo com isso. O que você e os seus filhos realmente precisam não é uma lista de afazeres, mas de redenção. Não é de glória pessoal, mas de liberdade para viver para Deus. Novo nascimento, queridos, não é uma lista de acertos. É se tornar uma nova pessoa em Cristo, que vive pela fé, na transformação da graça. É exatamente isso que o seu filho precisa. Ser uma nova pessoa em Jesus. Não importa a idade dele. Se ele é consciente disso ou não, o seu filho precisa nascer de novo. Ele precisa ser resgatado por Deus em Jesus. Então, será que as suas expectativas sobre os seus filhos estão atrapalhando o que eles realmente precisam? Será que você está mais preocupado com as conquistas sociais, físicas, educacionais, do que com o coração deles? Será que as suas expectativas estão atrapalhando o caminho para o que Deus pode fazer por eles? Será que o que Deus valoriza em seus filhos é diferente do que você espera? Você provavelmente pode ser aquela pessoa que está
constantemente incentivando seus filhos a conquistarem sucesso educacional, atlético, profissional, mas você pouco dedica tempo para cultivar valores espirituais na vida deles. Você lê pouco a Bíblia com eles, você ora pouco com eles, você pouco serve a eles. Então, comece a ver se você está colocando mais ênfase nas realizações temporárias dessa vida do que no crescimento espiritual, do que na busca por uma vida centrada em Cristo com seus filhos. Ou você é aquela pessoa que se concentra mais em realizar conquistas externas para os seus filhos, como aquisição de bens, status social, financeiro, sucesso, do que ajudá-los a compreenderem a identidade deles e o propósito deles em Cristo. Que é uma coisa bem comum na criação de filhos, assim, que eu vejo muito. Pais que falam muito mais sobre faculdade, dinheiro, conquistas, do que de Cristo para os seus filhos. Eu conheço pais que dizem que os seus filhos não devem ler a Bíblia agora, ou conhecer muita coisa cristã, doutrina agora, porque eles não estão preparados para isso agora. Mas esses mesmos pais acreditam que os filhos deles, eles estão preparados para aprender qualquer outra coisa, qualquer outra matéria. Então, se você se identifica com isso, comece a ver se você está mais preocupado em garantir o sucesso, as realizações e a segurança financeira dos seus filhos nesta vida, do que em preparar eles para uma vida de significado, de eternidade ao lado de Deus. O que você mais enfatiza? Mais o fazer de coisas ou ser coisas no contexto eterno dos seus filhos? E em quinto e último lugar, o último fator, né, é ser tentado a sempre levar para o lado pessoal. Quando acontece algo entre você e o seu filho, você acaba levando as coisas de forma mais pessoal. E em vez de focar como Deus vê o que seus filhos fazem, você começa a se concentrar em como aquilo afeta você como pai ou mãe. Em vez de focar como Deus te vê, você se concentra em como aquilo derrubou você emocionalmente. Aí você começa a pensar, como que eles puderam fazer isso comigo? Ao invés de considerar se aquilo vai contra o que Deus espera deles. E isso pode arruinar um relacionamento de pais e filhos. E aí sempre vai fazer com que seus filhos se sintam acusados por algo que às vezes eles nem fizeram de propósito. Algo que às vezes não foi nem intencional. Isso vai te impedir de entender como Deus está usando esses momentos para revelar o seu coração. E o coração deles também. E como a gente está falando de identidade, no fim, quando você leva as coisas para o pessoal, você coloca uma identidade sobre o seu filho, sabe qual? A de que ele é seu inimigo. E você passa a ver as coisas que ele faz como ele sendo teu inimigo. E aí você acaba fazendo guerra contra ele. Será que a tensão entre você e seus filhos acontece porque você leva as coisas sempre para o lado pessoal? Será que a sua vontade de receber algo em troca deles faz com que você se sinta ofendido por coisas que não são pessoais? Será que em vez de apoiá-los na luta contra o pecado, você vê eles como inimigos por causa dessa atitude deles? Você vê seu filho como inimigo? Será que você reage com raiva quando Deus te chama para mostrar graça? Alguns exemplos para a gente poder pensar práticos disso. Seu filho esquece de fazer uma tarefa que você pediu a ele doméstica. Você imediatamente se sente pessoalmente atacado, porque você interpretou isso como um desrespeito, uma falta de consideração. Então comece a pensar se você está permitindo que as suas próprias expectativas e necessidades levem você a interpretar as ações de seus filhos como ataques pessoais. Às vezes não foi propósito. Ou durante uma conversa sobre fé, sobre valor, o seu filho começa a expressar uma opinião diferente da sua. E aí você começa a se sentir atacado pessoalmente, como se você estivesse questionando a sua autoridade, desrespeitando a sua posição como pai ou mãe. Então comece a pensar se você está permitindo que a sua própria necessidade de ser compreendido, de ser respeitado, comece a levar você a interpretar que as divergências de opinião entre você e seu filho são ameaças dele. Você está mais preocupado em quê? Em manter a sua autoridade ou em cultivar um ambiente de diálogo respeitoso na sua família? Ou um parente, um amigo faz um comentário sobre a disciplina que você acabou de fazer dos seus filhos, uma briga que você fez com seus filhos. E aí você se sentiu pessoalmente atacado, porque você se sentiu julgado, questionado como pai ou mãe. É isso? Então comece a pensar se você está permitindo que o medo da desaprovação dos outros faça você reagir de maneira defensiva, ou se sinta pessoalmente ofendido pelas pessoas. Ou você está na fase da adolescência, seus filhos estão desafiando você nisso, sabe? Você está se sentindo desrespeitado. E aí você está interpretando cada ameaça, sabe, como um desafio à sua autoridade e controle. Comece a pensar, cara, se você está interpretando tudo como uma manifestação de dependência e rebeldia do seu filho. Você está mais preocupado em quê? Em manter o seu poder sobre ele ou guiar o seu filho através dos desafios da adolescência? E aí?
pai, mãe? Com qual desses fatores você se identifica mais? Bem, como se livrar de nós colocarmos a nossa identidade em nossos filhos ou em outras coisas dessa vida? E aí o pastor Tripp nos dá uma belíssima reflexão sobre isso. Eu queria muito que você visse o que ele diz sobre. Pais, seus filhos não podem lhes dar vida. Eles não podem lhes dar uma esperança inabalável. Eles não podem lhes dar valor próprio. Eles não podem lhes dar paz de espírito. Eles não podem dar desejos e motivações corretos. Eles não podem lhes dar forças para prosseguir. Eles não podem lhes dar confiança e coragem em meio à tribulação. E eles não podem lhes dar aquele amor supremo que satisfaz o coração pelo qual vocês tanto anseiam. Pedir aos filhos que sejam salvadores pessoais de seus pais simplesmente nunca dá certo. Esse é um fardo que eles jamais levarão facilmente e que produzirá transtorno e contenda em seu relacionamento com eles. Jesus é sua vida, e essa verdade livra você e seus filhos do fardo de lhes pedir que concedam o que o seu Salvador já lhe concedeu. A forma de nos livrar da escravidão de uma identidade falsa é colocando nossa confiança em Cristo e escondendo a nossa identidade em Cristo somente. Quando a gente faz isso, a gente começa a enfrentar a paternidade com mais confiança, com mais esperança. Não nos sentimos mais carentes de identidade, porque a gente encontrou tudo o que a gente precisa. Deus. Como pai, como uma mãe cristã, não importa o que aconteça com seus filhos. Vocês vão poder acordar amanhã sabendo que tem o amor profundo e constante da pessoa mais importante de todas. Deus. Deus não vai abandonar você na sua jornada. Ao contrário, Ele vai conectar você a algo muito maior do que você e os seus filhos. Ele não vai apenas te perdoar, mas Ele também vai oferecer graça para que você também possa melhorar. Ele vai trabalhar todos os dias para que você e os seus filhos cresçam e amadureçam, para que possam cumprir o propósito para o qual foram chamados. Ele vai se esforçar para satisfazer o seu coração e encher você e os seus filhos com uma alegria que não é afetada pelas circunstâncias. E Ele ama tanto vocês que Ele escolheu habitar em vocês. Não são apenas promessas vazias isso. Ele está presente mesmo. E Ele está presente com graça para você enfrentar o seu dia a dia como pai, com paz, com propósito, com direção, amor e coragem. Onde está a sua identidade? Você está disposto a confiar em Deus nesse processo? É um processo mesmo. Mas sobre o processo a gente vai falar sobre isso mais para frente em outros vídeos. Por enquanto eu gostaria que você fizesse isso, sabe? Refletisse sobre sua identidade em Cristo. Vamos fazer esse trato? Se você está longe disso, você está cometendo algum problema com isso, vai em oração agora. Se arrependa diante de Deus, peça para que Ele conceda a você graça e arrependimento para viver consciente de que você é amado por Deus e que você está seguro nele. Amém? Esse foi mais um episódio do Família Diante do Calvário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o conteúdo, comente aí embaixo o que você tem achado do programa, dê sua opinião sobre isso e, mais importante, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você pode estar salvando a vida de alguém nesse sentido. E que Deus abençoe você e sua família. Grande abraço.